Interessante, o Eterno falou assim, olha, quem falou que eu tenho que contar o homem? Por que eu tenho que contar o homem? Você já fez essa pergunta? Por que eu tenho que contar o homem? O que é o homem? Lá na Torá está falando do homem, o homem é um corban, é um sacrifício. Então nós temos que fazer, após o sacrifício de Pêssah, todos os dias nós vamos contar, levar no sacrifício a Hashem, a Deus, ao Eterno. E fala assim, e contareis para vós mesmos desde o dia posterior ao Shabat, desde o dia que trouxeres o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte das 7ª semanas, contarei 50 dias. Olha que interessante. O Eterno está falando que no dia posterior ao Shabat, nós vamos começar a contagem do homem. O Shabat, ele é que dia da semana? Escreve aí para mim, que dia que é o Shabat? Que o Eterno está falando que é para a gente começar a contar após o Shabat. O Shabat, ele é na sexta-feira, no sábado. O nosso primeiro dia, o dia pós-Shabat, seria o domingo. Então, como nós fazemos a contagem do Pêssah? Alguém escreveu ali o 7º. No 7º dia. Não é o 7º dia. Isso é muito interessante. Qual que é o dia seguinte ao dia do Shabat? Porque toda festa fixa é um Shabat. Eu fiz essa pegadinha só para reforçar esse ensino, porque quarta-feira a gente trabalha mais o processo do ensino. Então, toda festa fixa ela é um Shabat. O Shabat é o 7º dia. Mas só que quando nós temos festa, a festa é o Shabat. Por isso que é um feriado judaico, porque é o Shabat. Todo Shabat, toda festa é feriado. Então, o Eterno fala, após o Shabat, ou após a festa de Pêssah, vocês vão começar a contagem do Homer. Olha que interessante, para a gente entender esse processo de contagem do Homer, nós precisamos entender Torá oral e Torá escrita. Nós temos a Torá oral e nós temos a Torá escrita. A Torá oral é o dicionário da Torá escrita, guarda isso. Quando alguém falar assim, olha, vocês acreditam na Torá oral? Aí você vai dizer o seguinte, olha, a Torá oral é o dicionário da Torá escrita. Quando Deus deu a Moshe a lei, Moshe desceu com as duas partes, na pedra ou na tábua das leis escritas, ali estavam escritos os 10 mandamentos, mas o Eterno deu a Moshe toda a Torá. E quando nós fazemos essa leitura, que a gente está fazendo ela todo dia para fazer a contagem do Homer, e contareis para vós posterior ao Shabat, como que nós entendemos que esse Shabat é pós-festa, é o dia que toda festa é o Shabat? Através da Torá oral, porque o Eterno deu uma aula de Torá para Moshe. Moshe entendeu toda a Torá escrita e o Eterno codificou, deu os códigos, a Torá oral para Moshe. Por isso que nós entendemos que a contagem do homem é após o 16º dia. Nós começamos, que é o Shabat, que o Shabat, todo Shabat, toda festa é um Shabat. Então guarda isso. Quando alguém falar para você, então, olha, mas vocês acreditam na Torá oral? Você fala, meu amigo, Moshe desceu com duas informações. Ele desceu com a Torá escrita, que é essa que nós temos, o rolo, mas só que Deus fez um doutorado, um mestrado com Moshe da Torá oral. Quem não entende a Torá oral, ele não compreende a Torá escrita. Por isso, muitos de nós tivemos muitas dificuldades em compreender a Torá, porque nós não conhecíamos a Torá oral.
nós só conhecemos a parte literal. Então, para você entrar nesse processo, você precisa entrar na Torá oral, ok? E é interessante o que é essa contagem do Homer, por que nós temos que fazer essa contagem do Homer? Moisés disse para os nossos pais lá no Egito assim: olha, nós serviremos a Deus assim que sairmos do Egito. Após a nossa saída do Egito, nós serviremos a Deus. E eles perguntaram: Moshe, quando isso acontecerá? Moshe respondeu para eles: ao final de 50 dias. Soraya vai dar um oi. Ei, gente, eu tô com quase 60 anos cuidando de um bebê de 2 anos, então realmente eu não tenho como. Morro de saudade, quero abraçar todo mundo, mas servir no outro. Família é isso, eis-me aqui para servir. Um beijo grande e, se Deus quiser, semana sem ser essa outra, já estaremos aí. Que tanto de coraçãozinho, gente, que lindo, lindo. Beijo, shalom vrahá. Shalom, Soraya. Não consigo seguir. Shalom, Soraya. Foi a Ângela que falou. Então, recapitulando. O Moshe disse para os nossos pais lá no deserto: olha, prestem atenção. Nós serviremos a Deus lá no deserto. Nós vamos sair do Egito e vamos servir a Deus. E eles falaram: mas quando isso vai acontecer, Moisés? Como que nós serviremos a Deus? Moshe falou para eles assim: olha, ao final de 50 dias, nós vamos servir a Deus. Então, cada um que saiu do Egito começou a sua contagem de 50 dias para servir a Deus. Eu faço mais uma pergunta. E por que nós devemos fazer essa contagem do homem? No Egito, os nossos pais, eles se contaminaram com todas as formas de impureza impossíveis, até chegar ao nível mais baixo, que foi o 49º degrau, 49 degraus de impureza. Nós descemos. E quando nós começamos a nossa contagem do Homer, nós começamos a fazer uma limpeza em nós para alcançarmos o objetivo. Qual foi o objetivo? Moshe falou para nós que nós vamos servir a Deus após 50 dias sairmos do Egito. Então nós começamos a contar 49 dias e começamos a fazer uma limpeza. E essa limpeza que nós começamos a fazer são 7 semanas. Então na primeira semana nós começamos a fazer uma limpeza em nós, agradecendo a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia, pelo seu perdão, que Ele nos tirou do Egito, abriu o mar, nos deu o maná e agora nós estamos preparando para receber a Torá, o nosso presente. Então, nos 50 dias, daqui 50 dias, nós vamos preparar a nossa festa para servir a Deus. Então, na primeira semana, bondade. Na segunda semana, nós precisamos ter o quê? Disciplina. Por que precisamos ter disciplina? Porque nós precisamos crescer. Precisamos olhar para dentro de nós e começar a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque agora nós vamos servir ao Deus único. Na terceira semana, nós precisamos entrar em equilíbrio, harmonia conosco mesmo, para que possamos prosseguir rumo ao Sinai. Na quarta semana, nós precisamos ter resistência. Se não tivermos resistência, nós não vamos conseguir seguir a nossa jornada. Na quinta semana, nós precisamos de muita humildade. Muita humildade
para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Na sexta semana, nós vamos fazer um vínculo com Hashem. Nós vamos ter agora um vínculo com Deus, que nós vamos começar a mudar toda a nossa mente. Na sétima semana, nós vamos exercer em nós uma liderança. Por que nós vamos preparar essa liderança? Porque nós vamos preparar, vamos lavar as nossas vestes, fazer todo aquele processo. Não vamos tocar em mulher, vamos estar com a nossa mente voltada para Hashem, para recebermos o nosso presente, a Torá. Vamos ouvir no pé do Monte Sinai, Deus falando conosco. Então precisamos agora de uma liderança na nossa alma animal, para não voltar os nossos pensamentos ao nosso passado, as coisas que fazíamos no Egito, e começar agora uma caminhada nova com Hashem. E é interessante para a gente entender esse processo da contagem do Homer. Não há como você fazer a contagem do Homer sem fazer uma limpeza em você. Não adianta você abrir o seu Siddur na página 210 e falar hoje é o 21º dia, tal, e fazer todas as suas leituras. Isso não vai mudar nada na sua vida. O que muda a nossa vida é quando nós conseguimos perceber que em nós há falhas e precisamos de correção. E é interessante a gente entender esse processo, porque tudo o que nós precisamos fazer é exercer uma liderança na nossa alma animal e uma conexão com a alma divina. Interessante, eu estava pensando hoje cedo, quando nós levantamos, eu fiz o meu processo das minhas rezas de manhã, e a Soraya já levantou mais cedo com o Levi, e nós vamos fazer o lanche. E quando nós sentamos à mesa, os pais não estão aqui, então eu pus ele em cima da mesa, coloquei um pratinho com frutas e o outro com um pão para ele comer. Aí quando ele ia fazer o lanche, eu falei com ele, falei assim, agora vamos fazer a abrahá. Aí eu fiz a abrahá do pão, a mortsilé. Ele virou para mim e falou assim, não, vovô, é o fruto da terra, eu vou comer a fruta. Eu olhei para ele e falei, menino, você tem idade para isso? Chamar minha atenção, menino? Que coisa, mas eu fiquei muito feliz com isso. Isso me despertou, me trouxe um insight para eu trazer algo mais no meu estudo, enriquecer o meu estudo. Por quê? Eu falei assim, gente, olha, como que as crianças estão espertas? Mas eu pensei, não, as crianças não estão espertas. Sabe o que acontece? As almas estão despertadas. A nossa geração, a nossa alma, nós estamos muito aquém dessa geração. Nós estamos muito aquém dessa geração. Então eu falo assim, Levi tem 3 anos, mas com 3 anos, Abraão já estava dentro de uma caverna e já sabia que o sol saía, que tinha noite, e ele já conectava com Deus, com 3 aninhos de idade, há quase 4.000 anos atrás. Aí eu paro para pensar e falo assim, Silas, você com seus 3 aninhos de idade, o que você estava pensando? O que você pensava da vida? O que você pensava de Deus? Lamento informar nada. Aí eu falei, com 6, com 12, com 13. E isso, falei, gente, eu comecei a pensar nas pessoas, nos grandes homens lá atrás, todos eles despertaram as suas almas divinas muito cedo. E o que acontece conosco? A nossa alma divina ainda está numa batalha muito grande para desenvolver. Muitos de nós temos prazer no futebol. Muitas pessoas vivem a sua alegria, o seu lazer é futebol. Deus me livre. Muitas pessoas têm o seu prazer exclusivamente em uma relação sexual. Muitas pessoas têm prazeres totalmente mundanos. Não despertou sua alma divina.
Estou falando que não pode ter prazer. Eu estou dizendo que existem pessoas que a única coisa que ele faz na vida e que lhe dá prazer, que ele para fazer é assistir futebol. Que vida podre, que vida sem sentido. Onde está a sua alma divina? Onde está a minha alma divina? Eu falo isso, eu vivei anos, quem me conhece sabe, eu vivia por conta de futebol. Isso é terrível. Não tinha conexão. Nós precisamos descobrir uma conexão divina com Deus verdadeira. E nós temos essa grande oportunidade para crescer. E qual que é a oportunidade que eu tenho para crescer? Contagem do homem. Olhar para mim e falar, Silas, olha o que você fazia lá atrás. Você continua. Os seus prazeres continuam sendo os mesmos. Você não desenvolveu, você não cresceu. Nós precisamos crescer. A contagem do homem é crescer. Crescer em relação a que é a alma divina, em relação aos céus, em relação a Deus. O que você tem feito? Como está a sua alma? A sua alma está angustiada, porque você não dá vazão para ela. Nós precisamos descobrir prazeres na nossa alma divina com Deus. Esse é o nosso processo. E é interessante que esse processo, ele aconteceu com todos. Começou com Abraão. Isaac passou o seu processo. E eu quero começar esse processo falando de Jacó. Olha como é interessante. Apenas, eu falo que a coisa mais importante que nós temos na vida é aprender a ouvir as pessoas. Ouvir as palavras, ouvir com o coração, ouvir com a alma divina. Um processo simples, eu sentado na mesa com a Soraya e o Levi, e a nossa conversa me trouxe esse entendimento das coisas, e eu falando assim, não fica bobo, Silas, achando que o seu netinho é inteligente. Você que não tem inteligência, não tem capacidade, não desenvolveu a sua alma divina. Não fica pensando que os menininhos hoje são inteligentes, não. Alguns estão com a alma divina bem avançada, bem atenta, bem ligada a Shem. E nós pais precisamos chegar a esse processo. Olha que interessante. Jacó, quando ele saiu de todo o seu processo, que ele precisava encontrar com Hashem, que Hashem falou, basta, Jacó, você já estudou, agora está na hora de você começar a melhorar seus midotos, seus desenvolvimentos, seu caráter. Contagem do Homer é midot, desenvolvimento do nosso caráter. Você precisa desenvolver o seu caráter. Jacó estava com 77 anos quando ele chegou na casa de Labão. Quando ele chegou na casa de Labão, ele chegou sem nada, que o seu sobrinho foi para matá-lo, ele deu toda a riqueza. E quando ele encontrou com Raquel, beijou Raquel, Raquel estava com 5 anos. E quando ele chega na casa de Labão, sem nada, Labão soube que quando Isaac chegou lá, tinha muita fortuna, ele chegou sem nada, com 77 anos. Jacó vira para Labão e fala assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E Labão fala, tudo bem. Por que Jacó fala, eu vou trabalhar 7 anos? Porque eu vou trabalhar 7 anos, que eu vou melhorar as minhas boas ações. Eu vou corrigir o meu caráter. Eu vou trabalhar agora o meu caráter. Porque eu sei o que eu vou gerar 12 tribos. E para gerar 12 tribos, eu preciso de um tempo. E esse tempo é uma contagem para eu melhorar o meu caráter. E ele começou a trabalhar 7 anos por Raquel. E olha que interessante, Raquel tinha 5 aninhos. E Raquel, com 5 aninhos, ela já dava água para o gado, já ajudava, já era uma pastora. Mas Silas, como assim com 5 aninhos? Com 5 aninhos. Quem tem processos divinos, a alma divina, ele é desenvolvido intelectualmente.
Sabe o que a gente não desenvolve, não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de nada? Porque a nossa alma divina, ó, e os prazeres mundanos prende a gente não consegue fazer nada. Não consegue ler, não consegue estudar, não consegue nada. Só quer ficar sentado, parado, sabe? Não quer fazer nada. Por quê? A alma está limitada. A pessoa que não dá vazão à alma divina, ela é limitada. Totalmente limitada. Totalmente frágil emocionalmente. Qualquer coisinha que você fala com ela, ela desaba. Não aguenta pancada. Quem quer crescer, aguenta pancada. A pessoa que desenvolve na vida aguenta pancada. Aguenta muitas pancadas. A vida de Jacob, a vida de Jacó, a vida de Raquel, essas pessoas passaram por muitas dificuldades. Sem mimimi, aguentaram o tranco e trouxeram aquilo que tinha de melhor. Como elas começaram? Pequenas, ainda com a idade novos. Posso falar de José, posso falar de muitas pessoas. Mas vamos voltar para cá. Jacob falou a Labão, vou trabalhar 7 anos, porque eu vou melhorar, vou desenvolver o meu caráter, trabalhando com o mau Labão. Eu preciso trabalhar as minhas ações, mas para eu trabalhar, eu preciso ter uma pessoa uma pessoa bem atrapalhada, para eu conviver com ela 7 anos, para eu melhorar o meu caráter. E ele trabalhou esses 7 anos. E quando ele trabalhava, Deus trabalhava na vida de Raquel. E Deus trabalhava na vida de Leia. Olha o resultado. Olha o resultado dessas 3 pessoas. Jacob com 77 anos. Gente, se a gente for pensar em Jacob, você com 77 anos, até hoje não arrumou uma mulher, não tem uma namorada nem nada. Jacob é devagar, não. Mas eu quero me relacionar bem. Para isso eu preciso desenvolver o meu caráter. Raquel, ela trabalhou durante muitos anos com muitas lágrimas, que Raquel não tinha filho. Ela trabalhou as suas ações, boas ações, cedeu o seu espaço para a sua irmã Léa. Mas ela trabalhou e através do seu trabalho, com as suas boas ações, Raquel gerou o Machia ben Yosef. Baruch Hashem. Através do seu trabalho, do desenvolvimento do seu caráter, da sua conexão, da sua alma divina, você começa a trabalhar em você. E quando você trabalha em você, você vai gerar algo para a vida. Raquel gerou Machia ben Davi. Valeu a pena o esforço. Leia trabalhou muito as suas mitzvot, as suas ações, desenvolveu o seu caráter. Dizem os nossos sábios que o rosto dela ficou até enrugado, feio, de tanto que ela chorou. Mas ela trabalhou tanto o seu caráter, desenvolveu tanto, que ela gerou Machia ben Davi. Baruch Hashem. Quando nós trabalhamos as nossas ações, o tempo passa rapidinho. Para Jacó, 7 anos passou rapidinho, porque ele tinha objetivo com a vida dele, ele sabia o que precisava. Ele falou, vou trabalhar 7 anos, vou melhorar o meu caráter, vou preparar para aquilo que o Eterno vai designar para mim. 12 tribos. Raquel trabalhou durante muitos anos, muito choro. Gerou Yosef. Leia trabalhou muitos anos e gerou Davi. Nós, na nossa vida, nesse processo que o Eterno tem conosco, Ele dá para cada um de nós 49 tijolinhos. Cada dia é um tijolo que o Eterno dá dando para você construir a sua casa, para você preparar a sua casa. Nós temos 49 tijolos, temos 7 semanas. Cada semana você vai preparando a sua casa, vai enfeitando a sua casa. E na 7ª semana nós vamos celebrar Shavuot. Mas para que você possa trabalhar, você tem que pegar cada dia o seu tijolinho
e ser verdadeiro com Deus. Você tem que melhorar como pessoa. O Eterno quer que você melhore como pessoa. O Eterno quer que você dê vazão à sua alma divina. Nós precisamos trabalhar a nossa alma divina. Não é um processo fácil. Quando nós apegamos a esse pó, é muito difícil a gente sair desse pó, porque o pó é inerte. O pó nos trava. Então, quando nós apegamos ao mundano, ao terreno, nós não conseguimos sair do lugar. Deus nos livre. Que nessa contagem do Homer, nós possamos quebrar as barreiras, quebrar os fundamentos errados da nossa alma animal e começar a servir a Deus diferente. E entender Deus num processo diferente. Não fique esperando de Deus apenas coisas da sua alma animal, dos seus prazeres mundanos. Hoje a Michelina está lá com a situação do amigo dela que faleceu, deixou um filhinho lá de 8, 9 anos. Eu falei, Soraya, entenda os processos. Deus tem processos. Não podemos ficar lamentando e murmurando, porque Deus é o justo juiz. E sabe o que acontece? A Raquel, que gerou Yosef, quando nasceu Beniamim, ela faleceu. Nós temos uma tribo, foi órfão de mãe, Beniamim, aquele braço que sustenta, mas tudo são processos, porque Deus preparou cada caminho para cada indivíduo. Cada um de nós temos os nossos tijolos para trabalhar o nosso caráter, as nossas boas ações e celebrarmos Shavuot. Você tem que preparar. Não é olhar o que aconteceu com outro. Siga o seu caminho com boas ações. Vai lá prestar solidariedade à pessoa, vai estar à disposição, estende a sua mão, mas não é para você fazer julgamento. Por isso que nós aprendemos no Talmud, quando você estiver diante do morto, cala. Cala, não temos o que falar. Cale, entenda a dor do outro, o Eterno respeita a dor do outro. Tanto quando você vai na casa de um luto, você não pode falar shalom para a pessoa enlutada, que é uma afronta para aquela pessoa. Como que você fala, olha, shalom, né? A gente até fala pelo vício, mas até isso é ruim, porque a gente tem um vício de falar shalom, mas não ministrar um shalom, que a paz sejamente esteja contigo, sabe? Porque você força a pessoa a mentir e falar o nome de Deus, falar shalom. Ela não pode falar shalom, porque ela está de luto, e se ela está de luto, ela tem que chorar pelo seu morto. E você força ela a falar shalom, mas não é uma ministração, isso é um processo. Nós vamos trabalhar com isso. É como você fala, bom dia, agora você fica, shalom, shalom. Mas quando você entregar um shalom, nós devemos entregar um shalom de fato. Entregar aquela pessoa que receba o seu shalom, que ela receba o seu abraço, o seu afeto. E que ela não venha ter a partir desse momento, desse abraço do seu shalom, ausência de nada. Porque quando nós falamos shalom para a pessoa, nós estamos falando para a pessoa que você não venha ter necessidade de nada. Então, quando você dá shalom para uma pessoa, a pessoa está dentro do seu abraço. Se você não está abraçando essa pessoa com esse shalom, você não deve nem falar shalom. Esses são processos muito elevados que nós aprendemos na Kabbalah, mas precisamos ter isso na nossa consciência. Shalom, falta de necessidade. Você chega com a pessoa com várias necessidades, fala shalom, sorrindo. Você está falando o nome de Deus e nem imagina o que você está falando. E nós brincando, chamando Adriano de shalom. Eu já tentei corrigir isso, mas eu tenho que fazer isso. Apelidamos o Adriano de shalom. Ele não deveria nem aceitar isso. Falar, não me chame de shalom, pelo amor de Deus. Deus me livre disso. Mas a gente cria vício e a gente leva a coisa sem percepção. Precisamos dessa percepção. Nós precisamos construir a nossa casa. Você tem 49 tijolos para construir a sua casa. E qual é a casa que você vai construir até Shavuot?
como vai ser a estrutura da sua casa. Você vai fazer apenas um alicerce, você vai construir uma mansão, você vai fazer um barracão. Como vai chegar a sua casa? Como você vai construir a sua casa? Como você vai construir a sua casa? Você precisa entender que esse processo é uma construção. Como você quer estar nesse novo tempo? Como você quer estar nessa nova fase? Que o Eterno nos ajude a construir uma bela casa. Que a nossa casa venha a ser uma casa equilibrada, uma casa onde nós encontramos conforto e damos conforto. Contagem do homem é o momento de crescer. É o momento de você olhar para dentro de você. É o momento que você vai falar: Deus, eu preciso melhorar. Melhore a sua reza. Que a sua reza de amanhã não seja como a de hoje. Nunca repita a mesma reza. Tenha uma concentração para você, sua reza. Que a sua reza não seja simplesmente fala, mas que a fala da sua reza seja uma conexão de transformação e de conexão com a sua alma divina. Que você não faça simplesmente, pegue o Sidur, leia por ler. Isso não vai mudar nada. A sua conexão é com a sua alma. Você tem que chegar diante de Deus com vibração, com prazer, com alegria. Com muita alegria. É muito bom falar de Hashem. É muito bom ter uma oportunidade de falar da grandeza de Deus. Muito quando a Soraya falou: Silas, eu preciso de um estudo para amanhã. Eu falei: Soraya, é um privilégio. O que você quer que eu fale? Me fala que eu vou preparar a partir de agora. Porque para mim, prestar um serviço para Deus é coisa maravilhosa. Eu tenho prazer em estar aqui com vocês. Se eu pudesse, eu abrir a live com vocês, era todo dia. Ontem estava no raio conversando com o Rodrigo, eu falei: Rodrigo, você sabe que eu amo esses assuntos. Eu gosto dessas coisas, mas não deixa passar. Mas eu gosto de falar disso, eu gosto dessa conexão. Isso para mim é prazeroso. Falar com Deus, falar de Deus, entender os processos dos nossos antepassados, entender o privilégio que eu tenho hoje de poder dizer alguma coisa. Isso é muito rico, é uma oportunidade única. Isso aqui eu estou construindo a minha casa. Não é só egoísmo, mas é prazer. Eu estou construindo a minha casa. Eu quero chegar a Shavuot com a minha casa toda ornamentada para Hashem, com os meus pensamentos em dia, com os meus bons pensamentos. Porque durante todo o processo da nossa vida, nós precisamos dessa conexão. Como nós vibramos com o futebol, nós precisamos vibrar com a palavra de Deus. Você precisa vibrar com a sua reza. Você precisa vibrar com a sua reza. Você tem que vir todo dia pela manhã com muita força, fazer o seu processo e rezar e falar com Deus. Deus, hoje a minha vida voltou, eu quero fazer melhor, eu quero sentir mais, eu quero mais vibração, eu quero que a minha alma animal, que ela possa sentir a presença, que o meu corpo venha sentir o peso da Kadosh Baruch Hu. Isso para mim é fundamental. E eu quero melhorar cada dia mais as minhas rezas. Eu quero melhorar, quando eu falo reza, eu coloquei essa palavra errada. Eu quero melhorar o meu relacionamento de fala com meu Pai, com Deus. Quando eu tenho o privilégio de conversar com Deus, eu preciso melhorar isso. Você precisa melhorar sua fala com Deus. É um privilégio você falar com Deus todo dia. É um privilégio quando você sabe que o Criador de todas as coisas, eu falo sempre isso, eu acho lindo o Rabi Marush falando: você sabe onde você está? Vou fazer um silêncio para você conectar agora com Deus. Você vai falar, sabe com quem? É com Deus, com o Criador de todas as coisas. Isso é lindo. Esse momento que você está aí agora me ouvindo, você está debaixo da Kadosh Baruch Hu. A presença de Deus está sobre a sua vida.
O Eterno está te dando uma oportunidade de você mudar sua mente, reprogramar sua mente. Por isso, melhore o seu contato com Deus, melhore o seu serviço religioso. Esse momento de 40 dos tijolinhos, 49 tijolinhos, é para você melhorar o relacionamento com Deus. Cada dia um tijolinho, fala: Deus, eu quero melhorar aqui, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar naquilo. 49 passos, cada dia melhorando alguma coisa. Isso é Kavaná. Você tem que ter Kavaná. Com o Kavaná nós mudamos todo o nosso processo. É com vontade, é com força. Você não vai ter mais preguiça para rezar. Você não vai ter desânimo para prestar um serviço para Deus quando você tiver essa conexão. Outra coisa, a contagem do homem, melhore o seu relacionamento social. É o momento de você melhorar o seu relacionamento social. Dê o benefício da dúvida. É a época de você perdoar as pessoas. Perdoa as pessoas. Não fica presa a ninguém, que ninguém venha estar de mal de você, coisas mal entendidas. Não. É momento de você melhorar o seu relacionamento social. Melhore como pessoa, melhore os seus relacionamentos. Você não pode ser uma pessoa que, eu estou de mal de fulano, eu não gosto de ciclano, não gosto de beltrano. Fulano falou mal, fulano riu de mim, para com bobagem. Quer crescer? Para crescer você tem que passar por processos difíceis. Jacó, para gerar as 12 tribos, ele falou: eu preciso conviver com Labão. Ele foi viver com Labão. Você, do lado de pessoas boas, você não cresce. Para você crescer, você tem que passar por processo de pessoas que têm mais força, mais gevurá. Porque senão você não cresce. Nós já perdemos muito tempo. Não é hora de você ficar esperando as pessoas passarem a mãozinha na sua cabeça. É hora de você crescer com a sua alma divina. E para a gente romper com a nossa alma divina, é na força. Jacó na força, Raquel na força, Abraão na força. Todos os patriarcas venceram na força. Vamos para matriarcas, Raquel, Leia, Rivka, Sara, todos na força. Sara foi capturada 2 vezes. Tudo é na força. Todo mundo tem que melhorar o seu procedimento interno, melhorar suas ações, melhore o seu relacionamento social. Não seja aquela pessoa que não saiba conviver com os outros. Você tem que saber conviver com todas as tribos, com todos os povos, porque você é a luz para as nações. Seja luz, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de palavra, seja aquela pessoa que cumpre com a sua fala, não seja aquela pessoa mal falada, não seja aquela pessoa que as pessoas que deixam rastro ruim, não deixa nada travado você aqui no pó, porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não seja a pessoa que dá calote, não seja a pessoa que faz coisas erradas. Que o Eterno nos livre. Melhore todos os seus relacionamentos sociais, no seu trabalho, com a sua parentela, com seus vizinhos, aonde você estiver, melhore o seu relacionamento social. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento social. Muitas pessoas estão sofrendo grandes amarguras porque o seu relacionamento social é ruim. Dê o benefício da dúvida. Sempre dê o benefício da dúvida. Silas, eu não sou bobo. Não é que você é bobo, você é esperto. Porque o bobo é aquele que fica remoendo, sofrendo. Não, eu sirvo a Deus com alegria, eu perdoo. Senão você não pode rezar quando você faz essa oração para dormir. Eu perdoo todo aquele que me ofendeu, com mágoa no coração. Que perdão que é isso? É falsidade falando com Deus. Perdoa de verdade, não tenha nada que te prende que seja livre. Se o Eterno te chamar hoje para o seio de Abraão, vá livre, sem nada te prendendo aqui. Melhore seu relacionamento social. Coloque isso na sua cabeça. Eu preciso melhorar o meu relacionamento social. Não adianta eu receber Torá no Monte Sinai. Não tem como eu celebrar Shavuot com meu relacionamento social deficitário. Eu preciso melhorar como pessoa.
Eu preciso melhorar o meu relacionamento com meus pais. Melhore o seu relacionamento com seus pais. Entenda que os seus pais, os nossos pais, estão com a idade avançada. E eles precisam de carinho, mesmo se o seu pai estiver novinho, com 40, 50 anos, com todo vigor. Melhore o relacionamento com seus pais. Melhore o relacionamento com seus pais. Eles foram a fonte de colocar você nesse mundo. E se você escolheu esse caminho, é nesse caminho que você vai brilhar, é nesse caminho que você vai trabalhar suas boas ações. Seja inteligente, desperte a sua alma divina. Se você escolheu essa família você acha, nossa, é difícil, não é difícil. Essa família é um presente de Deus para você melhorar as suas ações. Melhore as suas ações com seus pais. Melhore seu relacionamento com seus irmãos, com seus cunhados, com a sua parentela. Seja uma pessoa gostosa. Seja uma pessoa que a sua família tenha acesso a você. Dê prioridade para os seus pais. Dê prioridade para os seus pais. Pelo menos uma vez por semana, vá almoçar com seu pai. Pelo menos uma vez por semana, saia com seu pai, faça alguma coisa com seus pais. Mande mensagem para os seus pais todo dia. Todo dia manda um oi para o seu pai. Isso é importante. Porque depois que for embora, não adianta ficar chorando. Não adianta querer fazer depois que ele for embora. Você tem que fazer agora, em vida. O que você puder fazer pelo seu pai, faça. Honre o seu pai. É um mandamento com promessa. Quer viver longos dias nessa terra? Honre o seu pai. Honre sua mãe. Melhore o seu relacionamento conjugal. Melhore o seu relacionamento dentro de sua casa. Seja uma pessoa mais compreensível. Seja uma pessoa mais dócil. Entenda o processo. Você está com a pessoa há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E o Eterno colocou essas duas almas juntas porque ali tem muito trabalho. E dentro desse trabalho, vocês vão melhorar as suas boas ações. Não tenha boas ações fora, tenha boas ações com seu cônjuge, tenha boas ações dentro da sua casa. Seja a paz dentro da sua casa, seja Shalom Bait dentro da sua casa. Ceda, sempre que for possível, ceda, porque aquele que cede é porque ele tem paz. Aquele que cede é o que vence. Quem cede é o que vence. Mas eu vou ser o bobo, Silas, não vai ser o bobo, porque você vence, você não depende, você não está preso na sua alma carnal, é mundano. Para você é importante, é você trazer luz, Shalom Bait. Essa é a nossa missão. Leve Shalom Bait para sua casa. Melhore o seu relacionamento com seus filhos. Melhore o relacionamento com seus filhos. Compreenda os seus filhos. Os filhos não são padrão. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Melhore a educação com seus filhos. Ajude os seus filhos na educação deles no que for possível. Invista na educação dos seus filhos. Cobre dos seus filhos para estudar, para tirar boas notas. Não é tirar 10, mas tira 7 pelo menos. Pelo menos que eles sejam a média. Mas esforce com seus filhos. Batalhe com seus filhos. Você tem que ajudar os seus filhos. Eles escolheram estar nessa casa com você porque eles sabem que você pode melhorar, brilhantar o caminho deles. Invista nos seus filhos. Invista no serviço religioso com seus filhos. Fortalece a parte religiosa dentro da sua casa. Homens e mulheres, fortalece a parte espiritual dentro da sua casa. Que na sua casa venha ter muita brachá, que a sua casa venha ter muita alegria, que a sua casa venha ser uma casa de muita compreensão, que a sua casa não venha ser uma casa com muita briga, com muita gritaria, mas uma casa que possa haver muitos diálogos. Converse com seus filhos, gaste tempo com seus filhos, conquiste os seus filhos. Nós temos que conquistar os nossos filhos a cada momento, todos os dias, provocar os nossos filhos, forçar os nossos filhos a pensar,
mostrar o outro lado da vida, mostrar onde você errou, onde você acertou. Você tem que investir na educação dos seus filhos, porque daqui a pouco está com 10, 12, 13 anos. Esses meninos hoje com 10, 12, 13 anos não querem mais estar com você. Então você precisa caminhar com seus filhos agora, caminhar com eles no caminho. Mas mesmo se eles já estão na idade mais avançada, adolescentes, jovens, continua caminhando com eles e mostrando para eles a verdade. Às vezes nós vamos exceder, às vezes nós vamos estressar, mas você precisa sentar cada dia com os seus filhos e conversar. Não é conversar coletivo, é importante coletivo, mas individual você tem que, cada um tem uma demanda, cada filho tem uma demanda, eles não são iguais, e você precisa compreender todos eles, conversar com eles, entender a dor dos seus filhos, entender as frustrações dos seus filhos, entender os medos que você colocou nos seus filhos, as inseguranças. Trabalha com eles, e esse momento da contagem no homem é momento de crescer, é momento da família crescer, é momento da sua casa amadurecer. Que a sua casa venha ter muita alegria, que você saiba conduzir os seus filhos pelo caminho, que você tenha paciência de escutar os seus filhos, que você tenha o prazer de sentar na mesa do Shabat com o Sidur e rezar com seus filhos, com Kavaná, e fazer um comentário da Paraxá, um pequeno comentário da Paraxá com seus filhos. Não existe riqueza maior que essa. Você sentar à mesa da sua casa com seus filhos e fazer uma brahá, agradecer a Deus pela semana. Isso é muito rico. Como é bom restaurar o nosso altar. E o nosso altar nunca vai estar restaurado se os nossos filhos não estiverem conosco à mesa. Que o Eterno nos ajude a restaurar a nossa mesa e a conquistar o coração dos nossos filhos. Amar os nossos filhos com ações. Não falar que eu amo, que eu cuido. Não é dar dinheiro, é ser presente. Filho gosta de ser ouvido. O filho quer os pais presentes. O melhor amigo não é lá fora. Você tem que ser aquele suporte do seu filho. Não é ser amigo do seu filho, é ser o suporte do seu filho. O seu filho tem que saber que você é um suporte para ele, que o que ele precisar, ele pode falar com você. Abre a sua mente para ouvir os seus filhos. Melhore as suas boas ações. Faça de tzedakah. Não deixe de fazer tzedakah. Abençoe as pessoas. Tire roupa da sua casa, dá para as pessoas na rua, distribui. Não fique acumulando coisa, entulho na sua casa. Tem coisa na sua casa que você não usa, doa. Começa a fazer doações. Leva para asilo, leva para qualquer local. Melhore as suas boas ações. Começa a doar as coisas. Não saia sem uma moedinha para você dar a uma pessoa na rua. Procure as pessoas para você fazer uma tzedakah. É muito importante você fazer tzedakah, fazer boas ações. Faça boas ações. E boas ações são coisas simples, não precisa de muita coisa. Eu fiquei tão feliz, eu ganhei um pudim de leite condensado. Eu amo leite, pudim de leite condensado. Eu cheguei na minha casa, tinha um pudim de leite condensado que eu ganhei de aniversário. Falei, gente, que carinho. A pessoa sabe que eu gosto muito de pudim de leite condensado. Fez um pudim de leite condensado e me deu. Não tem nada melhor do que você ganhar aquilo que você gosta e a pessoa entender esse processo. É a pessoa que entende e fala assim, olha, eu sei que ele gosta. Eu vou levar para ele. Falei, é meu aniversário. Falei, Soraya, meus pais estão velhos, mais velhos. É mais fácil eu almoçar com eles. Eu liguei, a gente janta. Eu saio com você à noite, depois de KBL. Mas eu quero almoçar com a minha mãe. Liguei para minha mãe, mãe. No domingo, liguei para minha mãe, vou almoçar com a senhora. E o que eu quero comer? Batata baroa com carne cozida, que a senhora faz, eu gosto muito. Ela falou, meu filho, que bom, fez para mim. São coisas que a pessoa faz, que você tem que criar esse ambiente que as pessoas te conhecem.
As pessoas sabem aquilo que você gosta. E aquilo que você gosta é prazeroso. É bom quando você ganha algo assim. É um cuidado de Deus com você. Eu sei que você gosta disso, eu vou preparar isso para você. Isso deixa a gente muito feliz. Isso é uma boa ação, isso é uma tzedakah. É uma tzedakah que alcança o coração da pessoa. Então comece a fazer boas ações. Você pode fazer um pudim, você pode levar um pão, você pode ir na casa de uma pessoa que há muito tempo que você não vá, passa na padaria, compra um bolo e fala, eu vou tomar um café com você, chega lá, lê um salmo, canta uma música e leva shalom naquela casa. Todos nós podemos melhorar em boas ações. Saia da sua casa, vai fazer alguma coisa. Vai ver o mundo lá fora. E nós rezamos e todo dia de manhã e fala, é melhor você sair para fazer uma visita, ajudar quem vai casar, do que ficar rezando. Nós precisamos ter boas ações. Precisamos de boas ações. O que faz o mundo são boas ações. Tenha boas ações. Olha, é muito interessante, porque nesse mundo você pode ter tudo. Mas se você não tiver crescimento espiritual, você será muito infeliz. Jacó fala para o seu irmão que ele não precisava de nada, que durante toda a sua jornada ele trabalhou suas boas ações, trabalhou seu caráter, e que a partir daquele momento ele tinha tudo. E que não faltava nada. E tudo o que Jacó teve, porque ele cresceu. E quando nós crescemos, nós ficamos felizes. A pessoa que tem tudo, com crescimento espiritual, ela é feliz. Agora, a pessoa que tem tudo, mas ela não tem um desenvolvimento espiritual, ela é infeliz. Por isso que existem pessoas aí milionárias que estão tristes, sofrendo, tomando remédio, buscando terapeutas, não sei o que, tudo, procurando felicidade, porque ela tem tudo da sua alma animal, mas a sua alma divina não tem nada, ela é infeliz, ela não sabe fazer, ela não sabe doar, ela só quer receber, e é só prazeres mundanos, ela não olha para cima, ela acredita na força do braço, mas nós não. Nós temos a contagem do homem, nós melhoramos com pessoa, e a cada dia nós estamos desenvolvendo mais e mais e mais no nosso crescimento da nossa alma divina, e cada dia mais nós estamos mais felizes, porque Hashem é a nossa alegria, e nós servimos a Deus com alegria. Você pode ter tudo, se você tiver crescimento, se você tiver sinhá. Você só vai ter sinhá com desenvolvimento espiritual. Baruch Hashem, que você venha crescer. A nossa estrada, nesses 49 dias, nós vamos pegar Torá, tefilá, oração, tzedakah, e vamos desenvolver o nosso processo. Porque Deus é um Deus que abraça a todos. Eu quero encerrar com um caso muito interessante. Iago, hoje é o Rav Iago, falecido. Memória fantástica, vou contar o caso dele. O Rav Iago, ainda Iago estudante, ele saiu da Polônia na época do Holocausto e conseguiu chegar até os Estados Unidos. Seus pais morreram, ele perdeu toda a sua parentela e com a ajuda chegou aos Estados Unidos, numa yeshiva, e começou a estudar. E quando ele estudava na yeshiva, ele ficava muito triste, porque chegava cartas dos amigos dos estudantes, chegavam cartas dos pais para os alunos abriam as cartas, liam, ele não tinha pai, não tinha mãe, e ele ficava muito triste. E chegou o período da contagem do homem, de Pessa. No período de Pessa, muitos estudantes
viajaram, pensando naquela época, viajar não era tão fácil, pensando aí na década de 50, alguns iam para a casa dos seus pais celebrar peça, aquela coisa toda, e voltavam, e ele não tinha como, nem tinha família para onde ir, e ele ficou na Yeshivá. E ele começou a fazer o processo da contagem do Homer, todos os dias, e ele foi e falou com Deus: Deus, eu queria muito receber uma carta. Eu não tenho ninguém de receber uma carta, não tenho pai, não tenho irmão, não tenho parente, eu sou uma pessoa só nesse mundo. Mas eu sei que eu não vou receber uma carta. Mas durante esse processo da contagem do homem, se o Senhor achar que eu mereço, eu gostaria de receber um presente do Senhor. Todos os dias, quando eu estiver fazendo as minhas rezas, eu gostaria que o Senhor estivesse do meu lado. Coração de um jovem, começando os seus estudos numa yeshivá. E ele conta que no primeiro dia, nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, ele estava bem abatido, sem vontade, sem força para rezar. Lá na yeshivá, sozinho, poucas pessoas, a maioria dos alunos tinha de celebrar peça com seus pais, e ele começa a rezar por automação. De repente, quando ele está rezando ali por automação, ele sentiu que aonde ele estava o espaço parece como se fosse, encheu, como se fosse uma água. Parece que foi chegando uma água, e a água, quando ele assustou, ele estava quase que afogando. E alguma coisa, ele sentia alguma coisa. E ele olhou, não tinha nada, e quando ele percebeu, ele lembrou: eu pedi para Deus que ele fizesse comigo. E a partir desse momento, o Eterno o abraçou. E todas as vezes que ele falava com Deus, ele tinha Deus sempre perto. E ele fala para a gente, às vezes, nesses momentos de contagem do homem, você não tem nada. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem ninguém. Ou às vezes você até tem, às vezes você se sente só. Às vezes você se sente fracassado na vida. Você fala: eu não tenho nada. Mas que você possa fazer esse pedido no Reviago, que quando você estiver falando com Deus, que Deus venha te ouvir, que o Eterno possa ouvir as suas orações, suas preces, que nós venhamos celebrar essa contagem do homem de uma maneira bem diferente, que você possa se sentir abraçado pela Kadosh Baruhu, assim como Iago foi abraçado. E eu sei que o Eterno quer abraçar cada um de nós, o Eterno abraça os seus filhos. Mas muitas vezes nós não percebemos, porque as nossas dificuldades, nós olhamos para o lado e achamos que estamos sós. Mas Deus está contigo. Sinta abraçado por Hashem, sábado, vá caber com muita alegria celebrar um serviço a Deus, e que a Kadosh Baruhu possa ser derramado sobre KBL, sobre as nossas reuniões, e que nunca possamos ir numa reunião e não se sentir abraçado por Hashem. Que o Eterno te abrace. Um grande abraço, muita shalom para todos vocês, e até breve, tudo de bom. Muita alegria, muita sinhá e muito crescimento. Sem crescimento não chegamos a lugar nenhum. Um abraço, boa noite. Quem tiver condições, faça a sua tzedakah. Vou pedir a alguém da DM que tiver aí. Nem precisa, eu mando para vocês, todos já sabem. Se quem quiser fazer uma tzedakah, um abraço. Shalom. Sinta abraçado pela Kadosh Baruhu. Até a próxima. Deus abençoe vocês.